Para alcançar resultados de alto nível nas negociações e receber o merecido reconhecimento por isso, você não pode perder de vista os objetivos que você quer atingir. Uma negociação é sempre um processo de altos e baixos emocionais. E normalmente não é um processo que se resolve do dia para a noite. E essas distrações que a gente tem no dia a dia, assim como as adversidades que acontecem, elas acabam desviando o foco dos negociadores daquilo que realmente importa. E nesse momento, eles acabam dando importância a alguns fatores que eles não deveriam. Ou pior, né, eles acabam deixando passar umas questões que realmente fazem a diferença dentro da negociação. E o resultado fica comprometido, não tem jeito. E nessa live eu vou te dar algumas dicas de como manter o foco e obter o melhor resultado nas suas negociações. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como qualquer pessoa pode ser reconhecida, pode ser promovida com um método de negociação pouco conhecido por brasileiros. E para começar, eu quero já te pedir para deixar aí o seu like, se inscrever no canal, quem estiver no YouTube aí, se já se inscreve no meu canal, coloca aí, dá seu like. Então, eu estou vendo aqui no YouTube, Daniel já está aí, boa noite, Daniel. Então, vamos se inscrevendo, deixando aí também no chat os seus comentários, as suas dúvidas. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo de negociação, já compartilha, chama ele para essa live. E se você está assistindo gravado, não tem problema, manda para essa pessoa também a versão gravada, que é importante. Quanto mais gente a gente tiver envolvido num processo de negociação ganha-ganha, um processo mais moderno, todo mundo vai sair ganhando. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar algumas táticas para você não perder o foco no resultado da negociação. A única forma de você se tornar um negociador de alta performance e obter resultados compatíveis com isso, e consequentemente o reconhecimento e tudo mais que o reconhecimento traz para a sua carreira, é mantendo o foco no resultado da negociação. Porque é muito fácil você se perder no meio da negociação. Tem muitos fatores envolvidos, né? O seu interlocutor tem as prioridades dele, você tem um monte de coisa para fazer, a pressão para fechar a negociação costuma ser enorme. E quando você percebe, o resultado que você obteve na sua negociação não era bem aquilo que você esperava. E tudo porque você perdeu o foco. Isso é uma coisa comum de acontecer. Agora, quando você sabe bem onde você quer chegar dentro da negociação, mesmo quando as distrações, as adversidades aparecerem, e elas vão aparecer, não tenha dúvida, você vai conseguir resolver sem perder o foco no destino da onde você quer chegar. A gente pode até usar uma analogia interessante, que é a analogia do GPS, para entender como isso funciona, né? Vamos imaginar que você precisa ir para um determinado lugar. E você coloca lá o teu destino no GPS. No meio do caminho, você se distrai e acaba passando direto numa rua que você deveria ter virado à direita. Isso acontece frequentemente com a gente, né? O que acontece? O GPS, ele imediatamente recalcula o seu trajeto para você continuar rumo àquele destino que você tinha colocado. Pode ser até que você gaste mais tempo. Se tiver trânsito, pode ser que você tenha mais estresse porque você errou o caminho. Mas não importa. O GPS sempre vai te levar para o seu destino. Então, ter um objetivo claro, bem definido na negociação, é o nosso destino. E o foco é o GPS. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Vão aparecer distrações, a gente vai se desviar, mas se a gente mantiver o foco, a gente vai chegar lá. Então, talvez a gente vai perder mais tempo, talvez seja mais estressante, mas a gente vai chegar lá. Agora, quando a gente fala em foco, você tem que tomar um cuidado. Ter foco não é ter falta de flexibilidade. E isso é muito importante, tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Falta de flexibilidade também acaba com o seu resultado na negociação. Porque, normalmente, uma negociação ela exige flexibilidade da nossa parte. Não tem jeito. A gente precisa chegar no destino. Agora, pode ter vários caminhos para chegar lá. E essa que é a sacada.
Então, se você vai bancar o cabeça dura, vai insistir que o único caminho é aquele, e aí você está demonstrando só falta de flexibilidade, isso não é foco. Negociação é a arte de encontrar alternativas. E isso, de fato, demanda a flexibilidade da nossa parte, não tem jeito. O que não pode acontecer é a gente se perder no caminho. Isso já não é falta de flexibilidade, isso é falta de foco. Saber aonde você quer chegar e encontrar vários caminhos para chegar lá, isso é uma habilidade fundamental para o negociador de alta performance. Então, ter a percepção que o caminho B ou C vai levar você mais rápido, com menos estresse para o destino que você precisa, isso é uma coisa sábia na negociação. E isso sim é flexibilidade. Você pode escolher o caminho que você quiser, você sabe que esse caminho vai te levar lá. E aí tem uma história bem interessante que eu queria contar para vocês, que ilustra bem a diferença entre foco e falta de flexibilidade. E essa não aconteceu comigo, tá? Porque aconteceu em 1925. Tá? Então eu já tomei a vacina, mas não era nascido. Então, o que acontece? O rei da Arábia Saudita na época era o Ibn Saud. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas eu acredito que seja isso. Então era o Ibn Saud. E ele se deparou com um problema, porque ele queria introduzir tecnologias mais modernas para o país. Na época que a gente está falando de tecnologia mais moderna, é o telégrafo e o telefone. E ele precisava incorporar essas tecnologias lá para a Arábia Saudita. E apesar de contar com o apoio do clero, ele tinha uma dificuldade que, aos olhos de alguns indivíduos daquela época que eram influentes e muito religiosos, a única explicação possível para a comunicação eletromagnética era que isso era coisa do diabo. E o que acontece é que isso estava bloqueando a modernização do país, que era absolutamente necessário. Então, o objetivo do rei era claro: o país precisava de modernização. E ele podia ter demonstrado falta de flexibilidade e imposto a vontade dele à força, ele era o rei. E quantas vezes a gente não vê isso acontecer nas nossas negociações? Mas ele tinha foco no resultado. Ele sabia o que ele queria. E aí ele chegou à conclusão, sabiamente, que forçar esse caminho ia ser ruim. Por quê? A oposição ia ser grande e ele não ia ter o êxito e o resultado que ele precisava. Percebem o que é foco no resultado? Ele sabia onde ele queria chegar. E ele sabia que se ele forçasse aquele caminho, ele não ia conseguir o resultado que ele precisava. E aí, quando você faz isso, na verdade, de forçar o caminho, vão surgir até sabotadores, né? Mas o rei tinha flexibilidade, ele sabia aonde ele queria chegar. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que encontrar uma alternativa que fizesse com que ele chegasse lá, mas de uma forma que todo mundo ganhasse com isso. Ele precisava de uma solução ganha-ganha. E ele encontrou a alternativa que ele precisava, né? Quando a gente busca, a gente acha. O que ele fez? Ele convidou um grupo de líderes religiosos para visitar o palácio. E aí, ele pediu para um deles segurar o microfone, enquanto o outro ele colocou lá no receptor. Aí, ele pediu para o primeiro, que estava com o microfone, que lesse uma passagem do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, eles são muçulmanos lá na Arábia. Então, o que aconteceu? Enquanto a voz era transmitida do microfone até o outro lado, até o receptor, o rei apresentou um argumento que era invencível, né? Que era imbatível dentro daquela negociação. Ele disse o seguinte: olha, se essa máquina é uma obra do demônio, como é possível que ela transmita as palavras do Corão? E aí, o que você vai falar? Não tem o que dizer. Isso é fantástico. Então, como ele tinha foco no resultado, ele sabia onde ele queria, e ele tinha flexibilidade, o rei ficou conhecido lá na Arábia Saudita como um governante poderoso e responsável pela consolidação do reino da Arábia Saudita. E é a mesma coisa nas nossas negociações. À medida que você tem foco no resultado e a flexibilidade necessária para chegar lá, você vai ser reconhecido dentro e fora da empresa.
E esse é o primeiro passo para o crescimento da sua carreira. Então não importa se você quer um aumento de salário, se você quer uma promoção, se você quer trocar de emprego, ou se nesse momento de instabilidade aí que a gente vive, se você quer garantir o seu emprego, não importa. Esse é o primeiro passo que você precisa. Você precisa ser reconhecido, você precisa gerar resultado. Se você não gera resultado, você passa a ser dispensável. E isso é importante. Tem um outro exemplo, esse sim aconteceu com um aluno meu, bem próximo. Ele veio me procurar porque ele estava preocupado com uma negociação que, do jeito que ele estava enxergado, não tinha solução. Então, era uma segunda-feira. E aí ele disse o seguinte, que ele precisava que o cliente dele fizesse uma modificação num documento técnico até a sexta-feira seguinte. E o cliente já tinha dito para ele que isso ia ser impossível. Por quê? Para fazer a alteração, ele dependia da matriz. E a matriz ficava na Ásia. E isso, normalmente, levava por volta de 4 meses. E aí meu aluno queria que fizesse em 4 dias. E o cara já tinha falado que não dava. E meu aluno estava desanimado, né? Quando ele veio falar comigo, ele estava já falando, olha, não vou conseguir, vai ser uma negociação fracassada, né? Aí o que ele fez? Mesmo que ele conseguisse fazer a aprovação em metade do tempo, que já vamos falar, né, uma redução de 50%, é muito significativa. Ele estava muito longe de conseguir naqueles 4, 5 dias que ele precisava. Então, realmente, olhando assim, parecia uma solução, uma situação sem saída, né? E aí, eu perguntei para ele, bom, mas por que você precisa da alteração desse documento até sexta? Ele falou assim, não, é que eu tenho que entregar o produto, mas eu não posso por causa da documentação. Aí eu falei para ele, bom, mas fisicamente, a documentação faz alguma diferença? Ele respondeu, não, fisicamente não muda nada, era só uma questão burocrática. Aí eu comecei a ficar curioso, né? Se fisicamente não muda nada, a documentação deveria ser alguma coisa negociável. Então, para mim, isso parecia uma boa saída. Aí a gente conversou mais um pouco, eu perguntei para ele o que seria melhor para o cliente dele, olhando pelo lado do cliente, não receber o produto ou receber esse produto com alguma autorização de um desvio de documentação. Ele falou, não receber o produto não é uma possibilidade, ele precisa disso. E ele até falou que ele já tinha discutido com algumas pessoas no cliente e ele ia conseguir uma autorização, ele ia conseguir esse desvio até quarta-feira. Aí eu fiquei surpreso, porque eu falei para ele, bom, do meu ponto de vista, a tua negociação já é um sucesso. Eu não estou entendendo por que você está frustrado. Aí ele falou assim, bom, como assim? Essa negociação é impossível, eu não vou ter a documentação até sexta-feira. Vocês perceberam como ele perdeu o foco na questão? Por quê? O que ele precisava de fato? Qual que é o resultado que ele precisava? Porque o que importava para ele era entregar o produto, e isso ele já tinha conseguido. O resto, que era a documentação, não tinha um impacto direto no resultado. Ah, era necessário? Sim, mas dava para esperar os 4 meses sem nenhum tipo de efeito colateral. Aí eu falei para ele, pô, você devia estar comemorando o bom resultado e não se lamentando ou achando que é uma negociação impossível. E isso acontece com muita frequência. As pessoas acabam perdendo o foco. E elas conseguem alguma coisa, conseguem evoluir e sequer percebem que isso está acontecendo. Tem um outro cuidado que é importante você ter também. Você não pode ficar mudando o foco conforme a pressão que você recebe, seja da sua empresa, do seu chefe, ou até do seu interlocutor, né? Porque isso também acontece, né? Você começa a receber pressão, aí você está indo para cá. Não, mas aí você muda para cá e muda para cá. Se você começar a mudar de foco, você perdeu clareza. E essa falta de clareza em relação ao seu objetivo vai fazer você se perder na negociação. Cada hora você quer uma coisa, você não tem estratégia que resista a isso. Então, se isso acontecer, a tendência é que você não vai conseguir o resultado que você quer, porque a hora você está indo para um lado, a hora você está indo para o outro. Então, se o seu interlocutor for um negociador experiente, ele vai perceber que você está perdido. E aí, ele vai conseguir concessões suas que provavelmente você não devia ter feito. Então, esse é um cuidado muito grande que você tem que ter. E aí, o que acontece?
o resultado da tua negociação, afunda, não tem jeito. Então, para manter o foco, você precisa ter clareza. E aí, eu queria discutir com vocês e passar aqui 4 elementos extremamente importantes para você manter o foco dentro de uma negociação. Tá? Então, ter o objetivo muito bem definido. Ter uma visão ampla. A preparação e buscar informações. Vamos então dar uma olhada rápida em cada um desses elementos com um pouco mais de detalhe? Bom, você precisa ter clareza absoluta de onde você quer chegar. Sem isso, você não vai conseguir chegar. Então, você tem que ter um objetivo bem definido na negociação. Senão, você vai se perder no caminho e aí não tem como ter foco. Todas as decisões que você toma dentro de uma negociação, e são muitas, elas têm que estar orientadas para um objetivo. Se esse objetivo não está bem definido, as tuas decisões ou elas tendem a ser erradas ou imprecisas, não tem jeito. Por quê? Se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, o que vai acontecer é que você vai tomar uma decisão. Se você tem clareza no teu objetivo, aquela tua decisão vai te direcionar para o teu objetivo. Se você não tem clareza, aquela decisão, você vai ficar em dúvida, ela vai ser uma decisão talvez imprecisa e muitas vezes vai ser uma decisão errada. Não tem jeito. Porque vão surgir algumas questões que você não vai saber responder para você mesmo, né? E você vai acabar saindo da negociação frustrada. Porque vão aparecer, por exemplo, por que eu devo aceitar esse acordo? Se você tem um objetivo claro, um objetivo bem definido, você sabe se você pode ou não aceitar aquele acordo. Então, se você não sabe responder essa pergunta, sinal que não está claro. Ou quando você fala, não, isso me parece bom demais para ser verdade. Se você sabe onde você quer chegar, se você fez o processo, não pode parecer bom demais. Quando você sai da negociação falando assim, será que eu podia ter ganho mais? Sinal que não estava com o teu objetivo bem definido, porque se você chegou no teu objetivo, você sabe que você ganhou aquilo que você precisava. E está tudo bem. Ou você pode falar assim dos outros, por que eles estão sendo tão bonzinhos? Te falta clareza. Será que eles não estão sendo bonzinhos porque você não tem um objetivo e aceitou o que quer que eles falassem? Então, esse tipo de pergunta você não pode ter dentro da negociação, porque tem que estar claro. Quando você tem um objetivo claro, isso não acontece. Porque essas dúvidas, elas acabam sendo geradas pela insegurança. E você vai ter insegurança se você não tiver o objetivo bem definido. Agora, se você tem um objetivo claro, o resultado da tua negociação atende esse objetivo, esse é o maior indicador que você chegou onde você queria, que você conseguiu, que você teve sucesso dentro da negociação. E aí, todas as outras questões, elas se tornam irrelevantes. Você chegou no objetivo que você queria, pronto, acabou. Não tem mais o que falar. Agora, ter o objetivo definido também ajuda durante o processo da negociação. Não só em relação ao resultado, mas em relação ao processo. Por quê? Tudo que você faz, tudo que você decide durante o processo, tem que estar necessariamente alinhado com o objetivo. Você não pode aceitar, por exemplo, uma concessão que te afasta do objetivo. Você não pode fazer qualquer coisa dentro da negociação que te afasta do objetivo. Se você está fazendo isso, você não deveria. Você deveria estar fazendo outra coisa. Por quê? Lembra do GPS, quando a gente falou? Ora, se eu desviar do caminho, por engano, eu peguei a rua errada, o que o GPS faz? Ele recalcula e te leva para aquele caminho. Agora, não adianta eu pegar uma rua que me afasta do destino. Por quê? Eu nem percebo que eu estou saindo fora do destino. E aí, quando você percebe isso, você está longe demais. Então, o objetivo te orienta dentro do processo. Ele faz você não perder tempo. Porque você não tem distrações que te tiram do processo. Então, sem o objetivo, você vai gastar um monte de tempo fazendo um monte de coisa que não te ajuda a chegar no resultado que você espera. Então, por isso que o objetivo é extremamente importante. E eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas entra na negociação
sem um objetivo claro, sem um objetivo bem definido. Agora, quando você define o seu objetivo, é importante você ter uma visão ampla. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que o diretor financeiro da empresa que eu trabalhava, ele chegou para mim e falou assim, bom, você precisa de um aumento de 3% nesse produto. Parece um objetivo claro, não parece? 3% de aumento nesse produto. Mas isso é uma visão fechada. Para você conseguir desenvolver alternativas dentro da negociação, você precisa ampliar a tua visão. Aí eu perguntei para ele por que a gente precisa de 3% no preço. E ele falou que a gente tinha tido um aumento no frete de importação de um determinado componente que era usado naquele produto. E o impacto disso representava 3%. E eu continuei perguntando, bom, mas qual componente? Quanto era o frete antes? Qual foi o reajuste? Quanto era o impacto por peça? Eu fui perguntando porque eu queria mais e mais informação. No final, eu cheguei à conclusão que o impacto de custo que a gente tinha tido era lá, sei lá, por volta de R$20 mil por mês. E isso, no cálculo do diretor financeiro, representava um aumento de 3% no produto. Agora, eu defini um objetivo de 3% de aumento no produto e me deixa sem opção. Ou eu consigo os 3%, ou a minha negociação fracassa. Agora, conseguir os R$20 mil por mês é completamente diferente. É claro que eu posso conseguir isso com aumento de preço, mas aí existem várias outras formas de conseguir isso junto ao cliente, além do preço. Sei lá, você pode conseguir esse valor aumentando o preço, por exemplo, de outro produto que não tem nada a ver com isso. E tem mais uma infinidade de opções. Então, em uma relação comercial, o que mais tem é dinheiro indo e vindo, de várias formas. E aí você percebe como não é a mesma coisa? Parece a mesma coisa, os 20 mil e os 3%, mas não é. Então, quando você tem uma visão ampla, isso te ajuda a regular o foco e te abre alternativas que são muito mais poderosas que simplesmente você focar em alguma coisa específica. Então, nesse caso, a gente explorou uma outra alternativa, que não era o aumento, que rendeu 4 vezes mais para a empresa que eu trabalhava do que aqueles 3% de aumento, que parecia ser o objetivo óbvio inicialmente, mas não era. E a gente conseguiu maximizar muito o ganho que a gente teve na negociação. Agora, não adianta nada você ter um objetivo claro, bem definido com uma visão ampla, tá? Se você não se preparar. Não adianta, na negociação, falhar em preparar é preparar para falhar. Então, guardem isso, escrevam isso, que é o mantra. E isso vale para o foco no resultado também. Quando o resultado é claro, a sua preparação toda, né, o que significa que toda a sua estratégia de negociação, ela está voltada para atingir o resultado que você precisa. Então, vamos de novo voltar para a nossa analogia do GPS. A preparação é como se você definisse os vários caminhos que você pode percorrer para chegar no seu destino. Então, você sabe que não pode passar de X quilômetros de distância para o lado esquerdo, porque ali tem uma montanha intransponível, ou um rio que não dá para atravessar. Na preparação, você define os seus limites, a sua forma de conduta, como o seu interlocutor vai reagir, quais são os possíveis obstáculos que você vai enfrentar e por aí vai. Então é óbvio que se você não tiver um objetivo claro, a tua preparação não vale nada. Mas também, sem preparação, a chance de você chegar no seu objetivo diminui consideravelmente. Então é extremamente importante você buscar isso. E o último elemento importante para a gente manter o foco é buscar informações. Informação é poder dentro da negociação. Quanto mais informação você tiver, mais isso vai te permitir elaborar alternativas de ganhos mútuos, o verdadeiro ganha-ganha. E isso te ajuda no foco. Por quê? Você vai saber que tipo de informação é importante para você chegar no objetivo e quais você pode descartar. Então, um monte de informação irrelevante vira confusão e isso te afasta do objetivo.
Então, tomem cuidado. Quanto mais informação vocês têm, melhor. Mas a informação tem que ser relevante. E quando você tem um objetivo bem definido, um foco claro, você sabe qual informação é relevante e qual não é, qual vai te desviar do caminho. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. Então, dessa forma, com essas técnicas, você vai, de fato, manter o seu foco na negociação e vai estar muito mais próximo do resultado. E eu queria deixar aí aberto para dúvidas que vocês tiverem. Então, podem me enviar as dúvidas aí. O Fabiano falando aqui, boa noite, Fabiano, tudo bem? Então, vamos lá, podem colocar aí as dúvidas no chat que eu vou respondendo. Eu vou até começar, eu recebi uma dúvida aqui via Instagram, tá? Eu nem sei se a pessoa que mandou tá aqui ou não, mas eu abri uma caixinha de perguntas e veio essa pergunta. Então, vou começar por ela enquanto vocês pensam nas perguntas de vocês aí. E se o foco do meu interlocutor for muito diferente do meu? E isso acontece mesmo, né? Quem perguntou foi o Eduardo. E isso acontece mesmo, né? Às vezes o foco do teu interlocutor é diferente do seu. O que a gente tem que pensar é o seguinte, no início da negociação, os participantes estão presos a posições, né? E essas posições tendem a ser contraditórias mesmo. É normal, né? Enquanto você quer um aumento, ele quer uma redução. Enquanto você quer um aumento de prazo, ele quer uma redução de prazo. E essas posições tendem a ser contraditórias. O mais importante é você entender qual que é o real interesse do seu locutor. Vamos entender que a gente está falando de uma negociação ganha-ganha. Então, a partir do momento que você mostrar para ele que ele também vai ganhar negociando com você, você vai notar que ele vai ajustar o foco dele para o que realmente importa para ele. E aí isso abre uma janela de possibilidades para você. Tá? Tem uma outra pergunta aqui. Manter a calma para manter o foco. É isso? Isso é sempre importante, né? Como eu tinha falado, uma negociação é sempre um processo de altos e baixos emocionais. Então, vai ter hora que a gente está tranquilo, vai ter hora que o nosso interlocutor tira a gente do sério e a gente fica com raiva, e isso vai acontecer o tempo inteiro. Se você entrar nessa onda, nessa montanha-russa emocional, de fato, você vai perder o foco, porque chega num determinado momento que você está tão incomodado com aquilo que a única coisa que você quer é fechar a negociação. E essa pressa em fechar a negociação pode comprometer, sim, o seu resultado. Então, manter a calma sempre vai te ajudar a manter o foco também. Então, isso é importante. Você precisa estar preparado para essa montanha-russa emocional que vai acontecer em qualquer negociação. É assim. Bom, eu acho que não tem mais dúvidas aqui. É interessante que essa questão de foco, ela vai além da negociação. Ela não fica presa na negociação, ela vai além, ela vai para a nossa vida pessoal e tudo. Porque tudo que a gente faz na vida, se a gente fizer com foco, a chance de obter resultado é muito maior. Hoje em dia, a gente vê muito todo mundo falando em propósito, tudo isso. E se você de fato não tiver, se você não souber o destino, aonde você quer chegar, tudo na vida fica mais complicado. Então é importante você manter esse foco em tudo que você faz. Então, até quando você fala em estudo, em desenvolvimento pessoal, isso é uma verdade, né? Então, toda vez que eu começo uma turma nova de mentoria, eu reúno os alunos e a primeira coisa que eu faço eles definirem é onde eles esperam chegar no final do processo. Porque isso é um processo de 6 meses. É fácil você perder o foco nesse período. Então, é importante que você comece um trabalho de desenvolvimento pessoal, de estudo, definindo o foco. Tá bom, o que eu quero no final desse processo? Porque isso te ajuda, isso te motiva, você sabe aonde você quer chegar. Aquelas coisas, aquelas atividades que você desempenha, elas não ficam perdidas sem uma razão. Se você não tiver um foco, você está fazendo aquilo por fazer. E isso não vai te agregar o potencial valor que poderia agregar. Então, o foco é muito importante, especialmente em processos longos. E tem negociações que acabam sendo longas, não tem jeito.
E se você não tiver foco, você vai se perder, né? Porque com o foco bem definido, tudo que você fizer durante o processo vai estar voltado para aquilo que você quer. E a chance de você chegar no resultado é muito maior. Então, a chance de você obter resultados expressivos com foco é infinitamente maior. Então, o Gerson falando, estou aprendendo bastante somente com essas lives. Excelente, Gerson, esse é meu objetivo mesmo. Então, é isso mesmo. Eu espero que já esteja rendendo resultados para você. Então, depois você me comenta aqui, comenta lá nas minhas redes sociais, se as lives estão te ajudando assim, pô, me conta, compartilha comigo os resultados. Eu adoro ver isso. Tá? E para mim, assim, é muito claro. Se você não tem resultado, presta atenção se você tinha foco. Será que você manteve o foco? Será que você sabia o que você queria? Ou será que ao longo do processo você começou a se perder e aí isso não trouxe o resultado, né? E acontece mesmo, se você não sabe exatamente onde você quer chegar, é difícil chegar lá. O Daniel está comentando aqui, ó, foco em clientes maiores, depois nos demais, mas com a mesma postura e atenção, sem dúvida. Isso é importante, Daniel. E mais do que isso, é importante você, para cada negociação que você fizer, esse foco que você está falando nos clientes maiores, você tem um foco geral dentro do teu trabalho. Mas para cada negociação que você fizer, para cada cliente seu, tenha também um foco definido. O que você quer com esse cliente? Esse cliente, eu quero nos próximos 2 anos crescer X%. Para esse outro aqui, eu quero manter o negócio como ele está. Para esse outro aqui, eu quero melhorar a lucratividade. Então, isso é importante. E aí, para cada negociação que você começar, tenha um foco dedicado para aquela negociação. Então, isso é interessante, tá? Então, é sempre assim. Por quê? O foco te orienta, ele é aquela luz que você vai seguir lá na frente. Então, é super importante você ter isso, tá? O Gerson está falando combinado, que ele vai me dar o retorno, então tá ótimo. Ok? Vamos lá, eu dou uma passada ainda antes de terminar, tá com um delay, né? O comentário chega para mim com um delay aqui. Bom, se você gostou então dessa live, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece, hein? Você que está aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, deixa seu like. No Instagram, aí clica nesse coraçãozinho aí que está embaixo se você gostou. E se inscreve, quem não está inscrito ainda, se inscreve no meu canal do YouTube. O Daniel está falando aqui positivo, maravilha, Daniel. E vamos distribuir, vamos compartilhar esse conteúdo, tá, gente? Por quê? Quando as duas partes dentro de uma negociação, elas entendem, conhecem as técnicas, usam as boas práticas da negociação ganha-ganha, tudo fica mais fácil. Você está conversando com uma pessoa que está falando a mesma língua que você. Pensa bem, quando uma pessoa tem a ideia do ganha-perde, ou seja, ela quer ganhar e ela não se importa se você vai ganhar, ou de preferência você que perca para ela poder ganhar mais, você entra numa negociação desconfiado. Você vai estar sempre... Tudo que ela falar não inspira confiança. Agora, se você tem as duas partes jogando ganha-ganha de verdade, o que acontece? Vocês estão juntos tentando resolver um problema. E é completamente diferente. Por quê? Vocês deixam de se considerar inimigos e passam a trabalhar juntos. É uma coisa colaborativa. E não tenho dúvidas, pessoal. O mundo hoje é colaborativo. O mundo mudou. Tá? Eu não estou falando do futuro, eu estou falando do presente. E para quem não acredita, e isso a internet trouxe para a gente, né? Com esse crescimento que a internet trouxe para a gente, ela trouxe um mundo colaborativo, porque o ser humano é por natureza sociável, é por natureza colaborativo. E se vocês querem saber se é o futuro ou não, pensa no Waze. É uma ferramenta colaborativa. Olha aí, ó, Waze, Uber, Airbnb, Wikipedia.
são todas ferramentas colaborativas. E olha o crescimento dessas ferramentas nos últimos tempos. O futuro chegou. Agora, se o futuro é colaborativo, se os processos são colaborativos, se o ser humano prefere ser colaborativo, por que dentro da negociação as coisas têm que ser diferentes? Por que dentro da negociação a gente tem que encarar a exploração, um querendo ganhar e fazendo o outro perder? Não pode ser assim, gente. Então, a minha bandeira, a minha missão é essa. Eu vou trazer esse mundo colaborativo, que já é uma realidade, para dentro da negociação. Que a gente tem tanta dificuldade em ter isso. E é para isso que eu estou aqui. E essa é a bandeira que eu vou levantar e eu conto com vocês para me ajudar nesse sentido. E com isso, a gente fecha mais um episódio aí do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que eu faço essas aulas live toda terça e quinta, às 19 horas. Então, eu vejo vocês na quinta-feira, tá? Quinta-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo aqui de novo. Então, eu vejo vocês lá. Então, até lá.